de arma de fogo de uso restrito, 2 réus, recursos defensivos, pleito comuns, preliminar de nulidade, alegação de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, em razão da falta de consentimento válido para a entrada dos policiais no imóvel e da ausência fundada razões para diligência, não acolhimento. Autorização de ingresso no imóvel foi concedida por meio de termo de autorização assinado pela moradora, senhora Mirella, com a assinatura da testemunha, senhora Cristiane de Alencar Cavalcante. A versão dos policiais foi unânime em juízo, confirmando a autorização. A fundada suspeita derivada das diligências prévias justificou o ingresso no imóvel. No local foram encontrados, além da motocicleta com restrição de roubo, armas e munições. Preliminar rejeitada. No mérito, pleito da defesa do acusado Luan. Absolvição pelo delito de posse ilegal de arma de fogo. Não acolhimento. Prova da materialidade do delito de autoria robustecida pelos depoimentos da testemunha e pelos registros policiais. O acusado reconheceu a posse do revólver e as circunstâncias da prisão foram corroboradas pelos policiais. Não há contradição relevante nos depoimentos. Condenação mantida. Pleito da defesa do acusado, Amaury, a absolvição por insuficiência de prova do delito de receptação. Não acolhimento. O juiz de primeiro grau detalhou as provas, incluindo os depoimentos materiais e imateriais apreendidos, como a motocicleta com restrição de roubo, encontrada nas proximidades do imóvel do réu. O apelante não apresentou elementos suficientes para comprovar a ilicitude do bem. A alegação de que a motocicleta foi plantada pelos policiais foi desprovida de provas. Condenação mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. É como voto. Obrigada, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, e votamos com Vossa Excelência eu e o desembargador Eduardo Escossa Fava. Eu acompanho Vossa Excelência na integralidade do seu voto. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhora presidente, eu também parabenizo o doutor Marcelo, mas no voto eu ratifico o voto provisório, no sentido de acompanhar a relatoria. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Marcelo, boa noite, Feliz Natal, um ano novo cheio de venturas e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Doutora Vânia, muito obrigado pela atenção, peço desculpas especialmente ao doutor Rosiete pela lentidão na forma de falar, mas também é o cansaço, e eu estou aqui também cansado com Vossas Excelências, que todos nós tenhamos um Natal cheio de muitas bênçãos. Um grande abraço a todos e todas. Boa noite, obrigada. Eu chamo a julgamento... O desembargador Eduardo Escossa Fava não vota mais e ele pede para se retirar, que ele ainda tem um a fazer no seu gabinete. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. E eu chamo a julgamento a apelação crimes 0241-608-46, 2023, número 43, da pauta 45 e a 13ª sustentação oral de hoje. Relatoria do desembargador Sérgio Parente e apelante e apelado Ministério Público, Willy Alves Nascimento, o advogado é o doutor Iohari Bezerra Fernandes.
Como a apelação é do Ministério Público, doutor Iohari, boa noite. Boa noite, Excelência. O senhor está sem imagem, doutor Iohari. Eu desbloqueei aqui, deixa eu desativei, ativei novamente. Continua sem a sua imagem, doutor Iohari. Deixa eu então, entrar de novo. Doutor Iohari, estão me informando aqui que pode ser que tenha alguma coisa que esteja tapando a sua câmera. Agora sim. O senhor aparece claro. Obrigado, Excelência. Eu indago a Vossa Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. Eu dispenso, Excelência. Dispensa, Excelência. Pois, muito obrigado aos dois, e eu passo, então, a palavra ao Ministério Público, na pessoa do doutor Osiete, para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Agradeço a concessão da palavra, Excelência, e cumprimento a todos, também ao doutor Iohari Bezerra Fernandes, que aqui se faz presente. Inicio minhas breves considerações lendo um trecho da denúncia, que diz o seguinte: o denunciado Willy Alves Nascimento portava uma pistola Taurus calibre .40 municiada com 13 munições e um carregador extra com 12 munições, enquanto o adolescente portava um revólver calibre 38 municiado com 6 munições. No local em que os dois indivíduos estavam, também foi encontrada uma mochila contendo drogas do tipo maconha, 110 gramas, cocaína, 70 gramas, e apetrechos comumente utilizados no manuseio e comercialização das drogas, a quantia de R$ 1.831,55 em cédulas trocadas e moedas. Esse fato ocorreu no dia 24 de junho de 2023, por volta das 15 horas. O recurso do Ministério Público diz respeito à irresignação em face da absolvição do Willy Alves Nascimento pelo crime de corrupção de menores. A sentença condenou o cidadão Willy a pena de 8 anos e 9 meses pelo crime de tráfico de drogas e 3 anos e 4 meses pelo crime do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4, do Estatuto do Desarmamento, e o absolveu pelo crime de corrupção de menores. Eu vou pedir vênia aqui apenas para ler a ementa do parecer da PGJ, exarada pela Procuradora de Justiça, doutora Valesca. Ela diz o seguinte: apelação criminal, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso da defesa. 1. Recorrer em liberdade. Não conhecimento, preclusão lógica. Nós todos sabemos que realmente o momento adequado para requerer a liberdade de quem se encontra preso não é na apelação. Nós temos um instrumento processual adequado e próprio para isso. Portanto, não há como conhecer do pedido para recorrer em liberdade. 2. Preliminar de inépcia da denúncia, superveniência de sentença condenatória, prejudicialidade, precedentes do STJ. Exordial acusatória que observou as exigências do artigo 41 do CPP. E é simples, o artigo 41 demanda que o fato a ser descrito na denúncia, ele deve dizer quem, quando, como, onde, por quê. Basta isso. Não há necessidade de se fazer uma peça exordial com dezenas e dezenas de laudas. Nós temos e procuramos ser sempre sucinto, narrando o fato. Há um brocardo em latim, eu não vou me arriscar a dizer a expressão, tenho receio de errar, mas é bem simples. Diz o seguinte: dá-me o fato e eu te darei o direito. E é isso que o promotor de justiça deve fazer na denúncia.
narrar o que, quando, como, onde, por que e como. E isso, efetivamente, se encontra na peça exordial acusatória. Ainda na ementa consta tese absolutória, inviabilidade, provas suficientes de autoria e materialidade. Artigo 33, crime de ação múltipla, delito disposto no artigo 16 da Lei 10.826, crime de mera conduta e perigo abstrato, depoimentos de policiais, valor probante, precedentes, sentença prolatada em harmonia com os elementos de prova. Nós sabemos que os depoimentos dos policiais, eles ainda têm fé pública, porque não é crível, não se pode aceitar que um policial, seja ele da Força Militar, seja ele da Polícia Judiciária, ele vá incriminar alguém que ele sequer conhece, que nunca viu na vida. Ele está lá cumprindo uma missão dele, uma missão que lhe foi imposta por um ordenamento jurídico. Então, ele está nas ruas, principalmente os policiais militares, estão diuturnamente nas ruas e se deparam com centenas, quiçá milhares, de ações delituosas, e a eles incumbe agir de ofício, promovendo a segurança e a paz pública. Não se pode entender que esse policial que efetuou a prisão em flagrante de alguém que está a cometer um delito, que ele queira, por vontade própria ou por um sentimento escuso, qualquer que seja, incriminar sem que efetivamente o cidadão onde ele flagrou praticando um delito, ele realmente vá escapar, fugir da sua missão e tentar incriminar. E a jurisprudência pátria é toda nesse sentido. Análise da pena aplicada. Primeira fase, pleito de reforma do cálculo da pena base, descabimento, exasperação devidamente motivada pela conduta social e pela quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida. Eu vejo que foram várias drogas apreendidas. A quantidade da droga. Maconha, 110 gramas e cocaína, 70 gramas. Eu não tenho um cálculo preciso do que se pode fazer com 70 gramas de cocaína. Mas me parece que dá para fazer centenas de papelotes. Uma só grama de cocaína, e a gente às vezes tende a pensar, é muito pouco 1 grama de cocaína, mas 1 só grama de cocaína, me parece, eu não tenho nenhum estudo científico e não sou a pessoa mais adequada para dizer, mas 1 grama de cocaína me parece que tem o condão de se multiplicar. Imagina, então, 70 gramas. E aí tem a questão da diversidade da droga. Foi apreendido maconha e foi apreendida a cocaína. Além disso, o dinheiro, uma quantia expressiva, R$ 1.831,55 em cédulas trocadas e moedas. Continua aqui o parecer da procuradora doutora Valesca. Artigo 42 da Lei 11.346, proporcionalidade e razoabilidade observadas. Segunda fase, reconhecimento da atenuante da confissão. Terceira fase, ausente causa de diminuição ou de aumento de pena. Dosimetria realizada de acordo com os ditames legais. Sentença que desmerece reparos. Reconhecimento do tráfico privilegiado, inviabilidade, não preenchimento dos requisitos legais, circunstâncias dos autos que denotam a traficância não eventual. E aqui nós temos jurisprudência já sedimentada de há muito tempo, do STJ, que quando há o tráfico de drogas acompanhado de armas, isso, por si só, o tráfico aliado ao porte de armas, já dá uma dimensão bem concreta de efetiva habitualidade na traficância da droga. Então, continua aqui Sua Excelência dizendo que não há como reconhecer o tráfico privilegiado exatamente por essas questões. E continua dizendo, circunstâncias dos autos que denotam traficância não eventual, precedentes. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito, improcedência, inteligência do artigo 44 do Código Penal, modificação do regime, inviabilidade. A pena foi aplicada, o somatório de pena, 8 anos e 9 meses, com mais 3 anos e 4 meses, são 11 anos e são 12 anos. O total, a soma, o concurso material de ambas as penas aplicadas. E, ademais, o recurso do Ministério Público é no sentido de que está no item 9, pedido de condenação pelo delito de corrupção de menores, cabimento.
desnecessidade de prova da efetiva corrupção do inimputável, delito formal, incidência da súmula 500 do STJ, parecer pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público. Então, as teses trazidas no apelo pela defesa, e após aqui a sustentação brilhante de Vossa Excelência, doutor Iohari, seguindo aqui a manifestação da doutora procuradora, eu também entendo que devam ser afastadas essas teses para que seja mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e pelo crime de porte ilegal de arma. Mas também entendo, e aí convergindo também com o parecer da doutora PGJ, no sentido de que o juiz equivocou-se ao não condenar o réu, o Willy Alves Nascimento, pelo crime de corrupção de menores, que trata-se de delito formal. Como toda a jurisprudência vem trazendo e sinalizando, isso já está já muito pacificado. Então, eu encerro no sentido de que acompanho aqui na íntegra o parecer exarado pela doutora PGJ. Muito obrigado. Obrigada, doutor Osiete. E agora sim, doutor Iohari, passo a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral pelo prazo regulamentar. Obrigado, Excelência. Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidenta da Segunda Câmara Criminal desta Egrégia Corte, Alencarina, doutora Vângela Fontinelli Pontes. Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, doutor Sérgio Luiz Arruda Parente. Excelentíssima Desembargadora, doutora Maria Ilna Lima de Castro. Excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes. Excelentíssimo Procurador de Justiça, doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho. Excelentíssima representante da brilhante Defensoria Pública Estadual. Saudações aos serventuários da Justiça, em especial a doutora Ana Amélia Feitosa Oliveira, sempre tratando a advocacia com bastante presteza. Saudações aos membros da combativa Polícia Militar aí presente no fórum. E também, porém, não podemos esquecer dos colegas advogados que estão presentes, acredito que somente de forma virtual, porque não tem mais nenhum colega aí na sessão. Doutos desembargadores, trata-se o presente recurso apelatório, em que temos como o ora apelante o senhor Willy Alves Nascimento. O recorrente foi denunciado por suposta infração ao artigo 33, caput, e artigo 40, inciso 6, ambos da Lei 11.343 de 2006, combinado com o artigo 2, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, combinado ainda com o artigo 14 e 16, ambos da Lei 10.826 de 2013, Estatuto do Desarmamento, e também combinado com o artigo 244-B do ECA, todos ainda combinados com o artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Passada a fase de instrução e julgamento, já em sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, o apelante restou condenado nas sanções previstas do artigo 33 caput e artigo 40, inciso 6, ambos da Lei de Drogas, combinado com o artigo 16, inciso 6 do Estatuto do Desarmamento, combinado com o artigo 69 do Código Penal Brasileiro. E conforme bem mencionou o parquê, foi absolvido do delito previsto do artigo 14, Lei 10.826 de 2003 e artigo 244-B do ECA, sendo aplicada a reprimenda de 12 anos, 1 mês de reclusão em regime inicialmente fechado. Pois bem, excelências, iremos agora, a partir deste momento, discorrer em relação às preliminares, bem como dos pedidos de mérito. E a preliminar, conforme o Ministério Público rebateu, a defesa, desde o início da apresentação da defesa escrita, quando foi arrolada as testemunhas, vem observando a inépcia da peça inaugural. E abro parênteses para utilizar o artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal, em que consta nas folhas 01, 07, a denúncia ofertada pelo fiscal da lei, de primeiro grau, porém não trouxe nenhum fato novo além daquele contido no inquérito policial, destacando ainda que as acusações que constam na denúncia não restou comprovada, além do fato que incumbe ao parquê
atuante como fiscal da lei, solicitar documentos, provas, pois sabe-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E eu vou citar aqui mesmo, sabendo do vasto conhecimento de Vossas Excelências, vou citar o que cita o artigo 156. Abre aspas. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado o juiz de ofício. Então, Excelências, conforme a defesa acabou de citar em relação à inépcia da denúncia, entende que, de forma preliminar, cabe esse requisito solicitado pela defesa. E, em relação ao mérito, existem alguns pontos que a defesa insiste em pontuar, lembrando que eu tive a reunião com o desembargador relator Sérgio Parente na segunda-feira e também com a desembargadora Vânia Fontinelli. Solicitei o agendamento no mesmo dia e fui atendido. O gabinete também de ambos os desembargadores trabalhando a ferro e fogo, sempre atendendo a advocacia com bastante presteza. Infelizmente, não foi possível conversar com a desembargadora Maria Ilna, mas também entendo que ela está doente, então possivelmente foi por conta da doença que não pôde atender este causídico. Então, Excelências, em relação ao mérito, a defesa cita como primeiro quesito das ilegalidades das provas obtidas. O apelante foi preso por um suposto flagrante, sendo indiciado, denunciado e posteriormente condenado, pois, de acordo com os policiais militares, o acusado, mesmo não estando na casa, bem como na posse de qualquer objeto ilícito. E por que eu digo que ele não foi pego com nenhum objeto ilícito? Porque existem contradições de policiais que eu vou chegar lá na frente nesse quesito. A referida droga, que seria de propriedade do apelante, de fato, os policiais informaram que foi pegue na posse do menor chamado Riquelme. Conforme foi dito pelo apelante perante o juízo processante, o mesmo negou a versão apresentada pelos policiais militares. Destaco ainda, Excelências, que a autoridade policial tem como, em fase inquisitorial, bem como o Ministério Público tem na fase judicial, o ônus da prova, pois se estes não provarem o alegado, o juiz, no caso aqui, Vossas Excelências, né, decidirão pelo princípio do indúbio pro réu. Sabemos que foi citado hoje o indúbio pro societá, mas isso aqui foi citado mais em casos do júri. Então, no entendimento da defesa, caberia aqui o princípio do indúbio pro réu, absolvendo o acusado pela absoluta falta de provas, com o fulcro no artigo 386, incisos 4, 5 e 7 do Código de Processo Penal, que, obviamente, a defesa não vai ler, porque até pesar pelo do adiantado da hora também. Conforme foi dito também, Excelência, anteriormente, a denúncia ofertada pelo representante ministerial relata fielmente a versão dada pelos policiais militares. Porém, como repito mais uma vez, ao parquê, atuante como fiscal da lei, solicitar documentos, provas que possam embasar melhor a peça delatória, o que não ocorreu. E cito também, Excelência, o artigo 155 do Código de Processo Penal, em que cita que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Outro sim, digo novamente que, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não tivemos fatos novos, em sim a mesma versão informada pelos policiais quando da fase inquisitorial. Eu colacionei, Excelências, na razões da apelação, algumas decisões, inclusive do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, em que ele cita que, abre aspas, a sobrevaloração do testemunho dos policiais ou o excesso de credibilidade de testemunho aos policiais, onde ele exatamente citou que a suposta confissão do ora autuado, porque um dos policiais falou que houve uma confissão informal, né? Então, a suposta confissão do ora autuado para os policiais no momento da abordagem, bem como o seu silêncio ou uma suposta confissão, não deve ser valorado, e com certeza esse entendimento do STJ, eu estou citando o Rogério Schietti, mas também
serve para quinta turma e sexta turma. Então, esse recurso do STJ foi dado provimento. Aí eu cito até o recurso, foi 203.7491 de São Paulo, que teve como relator, como eu disse, o Rogério Schietti Cruz. E aí, Excelências, em relação às contradições dos policiais militares, que ocorreu na audiência de instrução e julgamento, que foi ao dia 5 de outubro de 2023, e consta o termo de audiência nas folhas 222 e 223, comparando com o que foi dito pelos mesmos policiais no flagrante no dia 24 de junho de 2023, podemos observar o seguinte. O primeiro policial ouvido, que foi o Stefano Iago Gonçalves de Brito, policial militar, na delegacia ele disse que o maior, o Willy, quanto o adolescente Riquelme, estavam com armas na cintura. Porém, na justiça, ele disse que a arma estava na bolsa. Que ele também informou, o Stefano Iago Gonçalves, que o acusado confessou, inclusive confessou que integrava uma facção criminosa chamada Comando Vermelho. Porém, não consta no depoimento do policial essa suposta confissão do apelante, nem também a própria confissão do apelante em seu interrogatório judicial. Esse mesmo policial disse que as drogas estavam com o adolescente na pochete. Não foi apresentado ainda, Excelências, porque conforme todos os policiais informaram que decidiram abordar o apelante porque houve uma denúncia anônima. Nós sabemos que quando existe uma denúncia anônima, existe o Mike, o M, que eles chamam, e eles apresentam isso para a autoridade policial e, consequentemente, no bojo do inquérito policial, a delegada ou delegado encaminha junto ao judiciário essa documentação. E essa denúncia anônima, né, chamado via CIOPS, não foi anexado no presente inquérito policial, não consta no presente processo. Ele também informou que o apelante não foi visto vendendo drogas. Ele disse que a droga encontrada estava na posse do adolescente. Ele falou que o adolescente estava dentro de uma casa. Ele disse que, isso aqui o Stefano, disse que o apelante estava fora da casa, ou seja, não foi apreendido nenhuma droga com o apelante. Ele ainda informou que, em relação à arma, a pistola estava na cintura do Willy e a outra, o revólver, estava dentro da bolsa juntamente com as drogas nas costas do adolescente Riquelme. E aí, Excelências, eu vou citar aqui um trecho muito importante da audiência a partir dos 14 minutos e 58 segundos do Stefano Iago Gonçalves de Brito, testemunha de acusação, no que ele diz o seguinte, que estava na delegacia, e aí o que é que acontece? Que é comum o delegado copiar e colar o depoimento dos policiais. A partir dos 14 minutos e 58 segundos ele fala isso. Ele, inclusive, falou assim, abre aspas, o delegado pergunta se está bom o depoimento. Se tiver bom, ele acrescenta umas coisas, copia e cola, e a gente assina. Então, de acordo com o artigo 210 do Código de Processo Penal, podemos observar que as testemunhas serão inquiridas, cada uma per si, de modo que uma não saiba nem ouça o que a outra está depondo. Totalmente em desconformidade o que preceitua o artigo 210 do Código de Processo Penal em relação ao depoimento de um policial. Já o outro policial, o Adriano Inácio de Lima, também prestou seu depoimento tanto em juízo como em sede inquisitorial. Ele disse que a droga foi encontrada na posse do apelante e do adolescente, quer dizer, já entrou em contradição em relação ao primeiro policial. Disse que o adolescente estava ao lado do apelante, diferente do outro policial, que informou que o adolescente estava dentro da casa e que o maior, que seria o apelante, o Willy, estaria fora da casa. Já o terceiro policial, Wesley Abreu Barbosa Azevedo, ele também, na audiência de instrução e julgamento, a partir dos 16 minutos e 58 segundos, ele diz que não leu todo o seu depoimento prestado na delegacia, também em desconformidade com o artigo 210 do Código de Processo Penal.
Excelências, então, a gente cita essas provas que foram obtidas de forma ilícita, também por conta da invasão dos policiais na residência do apelante, sem autorização do mesmo, não consta nenhum vídeo, nem nada por escrito do apelante, o Willy, autorizando o ingresso dos policiais na residência do mesmo. E aí eu juntei aqui algumas decisões, que eu não vou ler por conta do tempo, do próprio desembargador Mário Parente, juntei decisões também do STJ, do STF, em relação à permissão ou não do órgão investigado dos policiais, que, obviamente, todos nós sabemos que precisa tanto de autorização por vídeo ou por escrito. Estou verificando que o tempo já está se esgotando, Excelências. A defesa também solicita que, caso seja mantida a pena do apelante, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, pois o apelante é primário, não há nos autos nada que comprove que o senhor Willy se dedica às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Obviamente, a defesa também postula que ele possa apelar em liberdade, já que está preso. Então, Excelências, por conta que só faltam 10 segundos, isto posto, solicita que a apelação seja provida, reformando em totum a sentença de primeiro grau, absolvendo o apelante, também dando improvimento ao recurso da apelação. É o que a defesa requer. Obrigado, boa noite. Desejo um Feliz Natal a todos e um ano de 2025 com bastante saúde para todos nós. Obrigada, doutor Iohari. Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral e passo a palavra ao relator, desembargador Sérgio Arruda Parente. Pois não, presidente. Boa noite, grato pela concessão da palavra. Ouvi atentamente o doutor Iohari e fico muito grato, doutor Iohari, que o senhor tenha se sentido bem tratado e o esforço do nosso gabinete é justamente esse. E o senhor é sempre um advogado muito atuante, né, que tem sempre necessidade de fazer aquelas videoconferências e eu só quero lhe dizer que a gente apenas está cumprindo a nossa obrigação. Inicialmente, parabéns pelo seu esforço, nós tivemos essa videoconferência e o senhor fez a colocação de algumas questões que o senhor fez aqui, repetiu aqui, fez na videoconferência. Eu quero só fazer tentar aqui muito rapidamente, vou até me apegar aqui aos fatos constantes da denúncia, que diz aqui que no dia 24 de junho de 2023, por volta das 15 horas, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam a informação da CIOPS que 2 indivíduos armados estavam comercializando drogas em frente a uma casa abandonada, localizada em um beco no final da rua Francisca Almeida, à beira do canal do Dendê, no bairro Itaperi, nesta capital. Diz que ato contínuo, a compulsão policial deslocou-se ao endereço informado para averiguar a veracidade das informações. Não foi uma simples viatura, foi inclusive realizado um cerco no local, inclusive com o apoio de mais 2 viaturas e do CIOPA-E, quer dizer, teve até um helicóptero em razão da gravidade da denúncia, tendo em vista as informações de que um dos indivíduos se tratava de um traficante conhecido na área do Dendê por Willy, vulgo menor, e outro era um adolescente. Então, assim, não é uma situação qualquer, foi realmente realizada uma operação e essas drogas e o armamento foram apreendidos na rua. Então, havia uma situação de flagrância que, inclusive, autorizaria o ingresso na casa, onde foi encontrado apenas valores em dinheiro. E eu gostaria de fazer um comentário. Eu sempre uso até porque foi tocado no assunto pelo doutor Ozietti, e eu sempre uso na verdade, é um relatório da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. Eu já me referi a ele em umas outras oportunidades. É um estudo técnico sobre a questão da quantidade e natureza de droga apreendida, e eles fixam nesse estudo
um padrão que permita estabelecer as doses as doses de cada droga. Então ele diz esse estudo narra que, por exemplo, em relação. Só um minutinho aqui. Pronto. Para fins que interessam ao presente parecer, conforme informação prestada pelo Instituto Criminalístico, uma dose de maconha conteria, em média, de 0,5 a 1,5 grama de material vegetal cannabis sativa. A cocaína, que foi também apreendida, pode ser embalada em unidades que variam de 0,3 a 1,5 grama. Então, respondendo objetivamente a pergunta que o doutor Osiete se fez, né, para averiguar o quanto de nocivo ainda foi apreendido, porque eles estavam em plena venda, então isso é o que sobrou, né? Seriam 110 gramas de maconha, pode fazer 220 doses. E 70 gramas de cocaína pode fazer 233 doses, segundo esse estudo. Então é só para a gente ter uma noção da lesividade disso. Eu vou me ater agora aqui à questão das razões de decidir, mas eu queria só dizer que eu não vejo nenhum problema. A prova judicializada é perfeita. Houve apreensão de droga, de arma. Então, é uma circunstância, vamos dizer assim, bastante regular. E eu digo aqui nas razões de decidir. Configura-se o crime de corrupção de menores, nos termos da súmula 500 do STJ, sendo suficiente a participação do adolescente no ato criminoso e sua comprovação por meio de documentos válidos e depoimentos testemunhais. A manutenção da prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva corroborados por elementos fáticos e depoimentos consistentes. Após a prolação da sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia. Não se verifica a violação do domicílio, pois as provas principais foram obtidas em via pública, estando o ingresso na residência do réu devidamente justificado pela situação flagrancial e pelos elementos concretos apresentados. A condenação pelo tráfico de drogas baseia-se na materialidade e autoria comprovadas por laudos técnicos e depoimentos testemunhais coerentes, sendo desnecessária a comprovação de mercancia perdão, no tipo penal de múltipla conduta. A configuração do porte irregular de arma de fogo, com numeração suprimida, prescinde da demonstração de lesividade, sendo crime de mera conduta e perigo abstrato, como pacificado pelo STJ. A dosimetria da pena observa os critérios legais, fixando a pena base em patamar acima do mínimo devido à gravidade da conduta social e à quantidade e natureza das drogas apreendidas. Sobre supostas divergências dos depoimentos dos policiais, verifica-se que, no que diz respeito à prova testemunhal produzida em juízo, há poucas discrepâncias, pois os 3 policiais afirmam unanimemente e de forma coerente que o réu estava com arma na cintura no momento da abordagem. Há convergência também sobre o fato de que a droga foi encontrada com o réu e o adolescente, visto que traficavam em concurso de pessoas, o que foi confessado pelo acusado e pelo adolescente no momento da abordagem. Não há divergência entre as 3 testemunhas de acusação também sobre o fato de que o acusado foi encontrado em via pública com material ilícito. A respeito de supostos erros na fase inquisitorial, sabe-se que o inquérito policial é peça meramente informativa. Dessa forma, os vícios porventura ali ocorridos não contaminam a ação penal em curso, constituindo simples irregularidade por se tratar de procedimento para coleta de elementos meramente informativos precedentes do STJ. E aqui, quanto ao dispositivo e tese, recurso do Ministério Público conhecido e provido, recurso do réu conhecido e desprovido, sentença reformada para condenar o réu pelo crime do artigo 244-B do ECA, resultando na unificação de penas em 13 anos e 5 meses de reclusão, além de 902 dias multa em regime inicial fechado. Presidente, é assim que voto e devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio, e votamos com Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator integralmente. Da mesma forma, eu também acompanho o relator e
e anuncio o julgamento. Decisão por unanimidade, recurso do Ministério Público conhecido e provido, recurso da defesa conhecido e improvido. Doutor Iohari, boas festas para o senhor e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Eu chamo a julgamento o último processo da nossa pauta, é o número 14, apelação crime 0037 68598-2020, número 91 da pauta 45, relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. E o apelo é do Ministério Público e também da parte apenada. Aliás, desculpem, já é o cansaço. Tem apelante e apelado. E o Ministério Público é apelante também. E o advogado é o doutor Wesley Souza Carneiro, que eu já vejo aqui na tela. Boa noite, doutor Wesley. Boa noite, desembargadora Vanja. Eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Osiete se desejam a leitura do relatório. O Ministério Público dispensa. A defesa dispensa, excelência. Então, eu passo a palavra ao doutor Osiete para a sua sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Renovo meus cumprimentos a todos os membros dessa Igreja Corte, os serventuários, a Força Policial, que também ainda se encontra aqui, e especialmente ao nobre advogado, Dr. Wesley Souza Carneiro. Nós estamos tratando aqui, desembargador Helder, da Operação Saratoga. Mais uma dentre dezenas de operações. A denúncia conta com 247 laudas. Os memoriais têm 77 laudas. São uma série de delitos e eu tive a curiosidade de olhar as penas de 6 dos réus. Anderson da Silva Ramos foi condenado a pena de 3 anos e 700 de multa pelo artigo 35 e absolvido pelo crime de integrar organização criminosa e absolvido do crime do artigo 33, razão da apelação do Ministério Público. David Regis de Lima Rabelo foi absolvido dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Eliton Batista Braga foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses e 600 dias multa pelo crime do artigo 33 e 4 anos, 2 meses e 793 dias multa, totalizando 10 anos e 10 meses e 1.393 dias multa. Hernandes Rodrigues da Silva foi condenado a 8 anos, 4 meses e 800 dias multa pelo crime do artigo 33 e 5 anos, 4 meses e 826 dias multa pelo artigo 35, totalizando 13 anos, 8 meses e 1.626 dias multa. Dionis Gomes da Silva foi condenado pelo artigo 33, cuja pena somou 6 anos, 8 meses e 600 dias multa, e condenado pelo artigo 35, cuja pena somou 4 anos, 2 meses e 793 dias multa, totalizando 10 anos, 10 meses e 1.393 dias multas. E, finalmente, Rivaldo Moreira Brito foi condenado pelo artigo 33 2 vezes, a pena de 13 anos, 4 meses e 1.200 dias multa, e artigo 35, a pena de 4 anos, 2 meses e 793 dias multa, totalizando 17 anos e 6 meses e 1.993 dias multa. Em resignação da douta Promotoria de Justiça, diz respeito à absolvição do cidadão Anderson da Silva Ramos, pelo artigo 33 e por integrar a organização criminosa, e do cidadão David Regis de Lima Rabelo, que foi absolvido pelos delitos do artigo 33 e 35. Dado o adiantado da hora, o cansaço, que é natural, afinal, nós estamos em sessão desde as 14 horas, já são 21 horas, eu vou pedir permissão para ler apenas a ementa que foi exarada
pela douta PGJ. Ementa. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Recurso do Ministério Público. Pleito de condenação do réu Anderson da Silva Ramos nas tenases do artigo 2º caput e parágrafo 2º e 4º, inciso 4 da Lei 12.850/2013 e do réu David Regis de Lima Rabelo nas tenases dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Provas suficientes para condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Interceptações telefônicas que apontam os recorrentes como autores dos crimes. Suficiência. Precedentes. Recurso de Elton Batista Braga, Dionis Gomes da Silva e Hernandes Rodrigues da Silva. 1. Pleito absolutório com fundamento na ausência de prova suficiente para condenação. Materialidade e autoria comprovadas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade e que, além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 2. Reforma na dosimetria da pena. A fração de 1/6 adotada pelo juízo sentenciante deve incidir sobre a pena mínima combinada em abstrato e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Provimento. Decote da valoração negativa do vetor consequências do crime. Não conhecimento. Vetor neutralizado na sentença. Ausência de fundamentação concreta na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena. Não conhecimento. Não fora reconhecida na sentença a presença de qualquer majorante. 3. Recurso de Rivaldo Moreira Brito, para eliminar de nulidade das interceptações. As interceptações ocorreram no contexto da Operação Saratoga, que tinha como objetivo investigar a instalação e expansão do primeiro Comando da Capital, PCC, do Estado do Ceará, especialmente na capital e região metropolitana. Verifica-se ainda que referidas interceptações foram realizadas de acordo com os requisitos legais, devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, com prorrogações fundamentadas e que não houve qualquer violação de direitos ou garantias constitucionais que pudessem invalidar as provas obtidas. Pleito absolutório com fundamento na ausência de prova suficiente para condenação. Improvimento. Materialidade e autoria comprovadas. Parecer pelo parcial conhecimento e parcial provimento da apelação interposta por Elton Batista Braga, Hernandes Rodrigues da Silva, Dionis Gomes da Silva. Pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta por Rivaldo Moreira Brito e pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público. Como se denota da simples ementa do parecer, percebe-se de logo a complexidade da ação penal, seja pela multiplicidade de réus, seja pela pluralidade de delitos. E a resignação do Ministério Público, ela reside exatamente na absorção do réu Eliton, pelo crime de... Aliás, Anderson da Silva Ramos, pelo crime de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, e David Regis de Lima Rabelo, porque foi absolvido pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Ora, eu lendo os autos, fiz uma leitura dinâmica, é bem verdade, a sentença foi exarada das folhas 4.271, 4.330. Percebi na sentença que o juiz Acor, ele fez várias transcrições das mensagens que foram interceptadas, legalmente prorrogadas, trazendo um conjunto probatório que permitia a Sua Excelência exarar o decreto condenatório e permite a esta egrégia Câmara manter a sentença penal condenatória, dando parcial provimento naqueles aspectos já mencionados na ementa do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. E o crime de integrar a organização criminosa, ela se perfaz, como se sabe, com a associação de pelo menos 4 agentes. No caso desse processo, nós temos aqui condenado 5 e absolvido 1. Portanto, reúne-se número suficiente para que se possa entender que efetivamente também incorreu o senhor Anderson da Silva Ramos no crime de integrar a organização criminosa. As
interceptações demonstram claramente que havia um concerto de vontades, que havia compartilhamento de informações, divisão de tarefas sobre a difusão das drogas, sobre o transporte das drogas, tudo isso levando à concretude da prova, no sentido de que todos os denunciados deveriam ter recebido a sanção estatal. Então, não mais me alongando, eu encerro a minha manifestação no sentido de que essa corte dê provimento ao apelo do Ministério Público em relação aos réus David Regis de Lima Rabelo e Anderson da Silva Ramos e conceda parcial provimento aos recursos dos réus Eliton, Hernandes e Dionis. É a manifestação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Osiete. Eu passo a palavra ao doutor Wesley Souza Carneiro. Grato pela palavra, desembargadora Vanja. Gostaria de cumprimentar o Olen da segunda Câmara Criminal, na pessoa da desembargadora presidente, desembargadora Vanja Fontinelli. Estendo os cumprimentos aos demais desembargadores, desembargador Benedito Helder, que é relator da presente recurso de apelação, desembargadora Maria Ilna e desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, que completam a tríade julgadora do presente recurso de apelação. Cumprimento o novo procurador de Justiça, doutor Francisco Osiete, o qual fez uma excelente sustentação, e deixo aqui realmente meus cumprimentos, porque durante essa longa sessão, durante o período da tarde, pude acompanhar algumas de suas sustentações e reputas como brilhantes. Cumprimento servidores, Polícia Militar, todos que fazem essa sessão possível e realizável. Bem, inicialmente eu gostaria de destacar que o apelante aqui é o senhor Elilton, então não estou aqui para contrarrazoar a apelação apresentada pelo Ministério Público, mas sim para sustentar os fatos que dizem respeito ao senhor Elilton. Como já dito pelo nobre representante do Ministério Público, ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 caput, e artigo 35 da Lei de Drogas, totalizando a pena de 10 anos e 10 meses de reclusão. Como também dito pelo nobre representante do Ministério Público, trata-se de um processo de mais de 4.000 páginas, processo que data de uma operação de 2015, a Operação Saratoga, que iniciou em 2015, vem desde então se prolongando e tendo novas fases, mas que se iniciou em 2015. Essas interceptações são de 2015 e, com relação a elas, essa defesa se insurge em 2 pontos. Primeiramente, as interceptações telefônicas, como de praxe, né, infelizmente, como de praxe, elas não são trazidas aos autos em sua integralidade. Então, o que chega, tanto para o órgão julgador, para o juiz, quanto para o Ministério Público, para acusar, já vem redondo para ele, porque, infelizmente, né, a polícia ela investiga, e realmente tem que ser assim, ela investiga para acusação, ela investiga para formar o mínimo de indício para acusar alguém. Então, não vai investigar para inocentar. Então, ela, unida das interceptações telefônicas, elas usam, como bem entendem, essas interceptações, fornecem os relatórios ao Ministério Público, que, a partir disso, faz a denúncia e, bem como todas as outras medidas, medidas como prisão preventiva, enfim, outras medidas que visam instruir o processo penal. Nesse caso, teve a interceptação telefônica, foram trazidos aos autos relatórios dessas interceptações telefônicas, contudo, esta defesa, assim como a defesa dos outros réus, não tiveram acesso integral a essas interceptações. O que não seria um problema se houvesse, e aqui a gente entra no outro ponto, se tivesse ouvido perícia nas interceptações, o que também não aconteceu. Essa defesa reconhece, inclusive, que há entendimento do STJ quanto a isso, que não é imprescindível a realização de perícia quando há interceptação telefônica, contudo,
é necessário que haja um arcabouço probatório que sustente essas interceptações telefônicas, o que não aconteceu no presente caso. E que a gente já salta para o outro ponto, que é a inocorrência do crime de tráfico de drogas. Aqui está se falando, como bem já destacado, de uma grande operação, no qual foram, no total, mais de 26 denunciados. Aqui se trata de um desmembramento, onde registrou apenas 6 réus, né, 6, como o novo representante falou, o novo representante do Ministério Público disse, foram 5 condenados, um absolvido, todos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Grande problema. E aqui é onde a defesa se insurge. De toda essa investigação, de todas as interceptações telefônicas, dos mandados de busca e apreensão, das prisões, não decorreu nenhuma apreensão de droga, nem de qualquer outro elemento que indique a traficância por parte do ora apelante, senhor Elilton. Nada, nada. E, novamente, a gente reforça e reconhece que não é necessária a apreensão de drogas para configurar o delito de tráfico de drogas. Isso não entra em discussão. Contudo, as interceptações telefônicas elas têm que ser reforçadas por outras provas. Inclusive, o CBP dispõe isso, que é indispensável a perícia técnica em crimes que deixam vestígio, como o crime de tráfico de drogas. Mas esse laudo pericial ele pode ser dispensado quando a prova testemunhal supra isso, o que não aconteceu no presente caso. Não há prova testemunhal. Então, inicialmente se sustenta a inocorrência do crime de tráfico de drogas ante a ausência de lastro probatório e de materialidade para a configuração do referido delito. Da mesma forma, com relação ao artigo 35, o crime de associação para o tráfico também se surge à defesa, pois restou comprovado na instrução processual que não havia um liame associativo entre o senhor Elilton e os demais acusados. De todos os mais de 20 denunciados, a única pessoa, o senhor Elilton conhecia uma pessoa de todos os denunciados e conhecia por conta do seu labor, por conta do seu trabalho de taxista, que essa pessoa também, o senhor João Paulo Barbosa de Souza, era a única pessoa das interceptações telefônicas que o senhor Elilton conhecia. Então, apenas isso descaracteriza qualquer liame associativo que possa ser imputado ao senhor Elilton com relação aos outros condenados. Então, o que se sustenta aqui, excelências, é que não se configurou o crime de associação para o tráfico, primeiro, como já dito, por entender que não houve o crime de tráfico de drogas, o que desqualificaria o crime de associação para o tráfico, e segundo, que não há, primeiro, um liame associativo entre o senhor Elilton e os demais condenados, e segundo, uma estabilidade dessa associação, que também não restou demonstrado pelo Ministério Público. O último ponto aqui, já partindo para o final, porque todos estamos cansados, inclusive o novo representante do Ministério Público, eu me recordo que ele falou no início que teve uma sessão no mês passado que acabou 9 horas, eu torcia para essa não acabar, mas já estamos se estendendo aqui para mais de 9 horas, então, para encerrar, só reforçando a questão do erro realmente que houve na dosimetria da pena, quando da aplicação da fração de elevação de 1/6 pela circunstância judicial, na qual o magistrado de piso aplicou 1/6 entre a diferença da pena mínima e da pena máxima, quando em verdade era para ser aplicado a fração de 1/6 sobre a pena mínima. Desta feita, excelências, reitera os termos da razão recursal, proposta inclusive pela Defensoria Pública, esse caso está aqui apenas sustentando, para ser conhecido o recurso de apelação e ser dado o provimento. Obrigado. Obrigada, doutor Wesley, e eu passo a palavra ao desembargador Benedito Helder para a apresentação do seu voto. Pois não, excelência, eu cumprimento o doutor Wesley Carneiro e o parabenizo pela sua sustentação oral. Excelência, meu projeto de ementa vem vazado em 50 laudas. É um processo, realmente, esse caso aqui,
essa organização criminosa realmente já vem sendo investigada há vários anos e então eu procurei fazer um resumo no projeto de ementa, mas as teses que foram suscitadas, tanto pela acusação quanto pela defesa, foram devidamente abordadas e resolvidas no projeto de ementa, que, uma vez aprovado pela Colenda Corte, poderá ser objeto de apreciação e de insurreição, se for o caso, das partes do Ministério Público e da defesa, né? Dito isto, eu passo à leitura do projeto de ementa, apenas na sua parte negritada. Ementa, apelação penal e processual penal, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. 1. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. Descabimento. As interceptações telefônicas, no presente caso, foram judicialmente autorizadas através do processo número 0036-868-10-2015, Operação Saratoga, valendo ressaltar, por oportuno, que as renovações das referidas interceptações também são lícitas, desde que exista comprovação da necessidade das aludidas renovações, tendo o STF, neste sentido, aprovado a seguinte tese de repercussão geral, abro aspas, são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Fecho aspas. Preliminar, rejeitada. 2. No mérito, 2.1. Pleito do Ministério Público para a condenação dos réus Anderson e Davi. Descabimento. Os diálogos que tiveram estes réus como interlocutores não forneceram elementos de prova robustos e indene de dúvidas que pudessem possibilitar as referidas condenações pleiteadas pelo órgão ministerial, valendo ressaltar que, em caso de dúvidas razoáveis, como as que ora se apresentam, estas devem ser consideradas em favor dos réus, ora apelados, conforme dispõe o princípio jurídico indúbio pro réu. 2.2. Pleitos absolutórios dos réus. Descabimento. Os diálogos interceptados e transcritos na sentença comprovam a autoria delitiva dos réus, ora apelantes, não havendo qualquer dúvida neste sentido, pois referidos diálogos expõem de forma clara, inteligível e induvidosa a ocorrência dos crimes pelos quais foram condenados, não havendo qualquer equívoco ou dúvida no entendimento do magistrado sentenciante e deste relator em relação às falas dos réus, às conversas interceptadas. Saliento que o entendimento pela manutenção das condenações exaradas no deciso vergastado se deu não só em razão do teor dos aludidos diálogos que foram mantidos entre os réus e que foram interceptados com ordem judicial e encontram-se transcritos nos presentes autos, mas também em razão do que disseram os réus em sede de interrogatório judicial, confirmando, sem sombra de dúvidas, a efetiva ocorrência dos crimes descritos na denúncia, não tendo os réus indicado quaisquer elementos contrários às provas carreadas aos autos, capazes de infirmar a fundamentação do decreto condenatório, ora objulgado. 3.
análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, redimensionadas as penas base aplicadas aos apelantes para patamares mais equânimes, adotando-se como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Penas base dos réus, tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto de associação para o tráfico de drogas, redimensionadas, sendo modificado o regime inicial de cumprimento da pena corpórea de fechado para semiaberto em relação aos réus Eliton e Dionis, recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do Ministério Público e parcialmente providos os apelos dos demais réus, ora apelantes, nos termos do voto do relator. É como eu voto, Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder, e votam com Vossa Excelência os desembargadores Sérgio e a desembargadora Ilna. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra. Ouvi atentamente o esforço do doutor Wesley. Doutor Osiete, a gente nem fala, não é? Isso também sempre se sai muito bem. E eu queria, desembargador Helder, fazer aqui um elogio ao seu gabinete. Eu quero dizer que eu tenho muito carinho pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Esse é um voto de 50 páginas, muito, muito bem feito, e eu quero dizer que acompanho plenamente, parabenizando pelo trabalho. Obrigada, desembargador Sérgio. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo do Ministério Público e parcialmente providos os apelos dos demais réus, ora apelantes, nos termos do voto do relator. Doutor Wesley, até uma próxima oportunidade. Feliz Natal, próspero Ano Novo e tudo de bom. Se Deus quiser. Muito obrigado, Vanja. Voltaremos a nos encontrar. Cumprimento todos os embaixadores. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E se Deus quiser, próximo ano estaremos aqui de novo nesta tribuna. Boa noite. Boa noite. Terminamos a nossa pauta e hoje julgamos 166 processos. Eu quero propor um voto de parabéns. Na quinta-feira passada, eu estava na sessão do órgão especial e foi proposto um voto de congratulação a toda a equipe do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas, o GMF, que o nosso ilustre colega, desembargador Eduardo Costa Fava, coordena, e a todos os juízes que trabalham nesse grupo, porque eles receberam elogios do próprio CNJ, para nós motivo de muito orgulho. E eu queria, como o desembargador Eduardo faz parte dessa Câmara, eu queria propor esse voto de congratulação a ele e a todos os que fazem parte desse grupo. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, desembargador. Obrigada. Presidente, Pois não, desembargador me Sérgio. permita, eu até nem sei se vou ter condição de ir amanhã, mas eu não podia deixar de tocar num assunto que é uma homenagem ao desembargador Chimendes e uma ideia da SMEC, né, parabenizando aqui o desembargador Luciano também, e aos palestrantes, né, aos debatedores que vão participar dessa ocasião, para mim, muito, muito importante. Então, sugiro que nós façamos aí sempre daquela maneira, né, de todos nós, de todos, sugestão conjunta para encaminhar um elogio tanto para
organizadores, né, o desembargador Luciano, como principalmente para o homenageado, né, Com e, certeza. e os debatedores. Então, é a minha proposta, presidente. Lembrei disso aqui, preocupado se vou ter ou não condição de ir amanhã, em razão dessa crise de garganta aqui, mas espero que tenha condições. Muito bem lembrado, desembargador Sérgio. Eu também não vou poder ir, porque eu viajo amanhã de manhã para Recife para participar do FONAMEC. E, infelizmente, também não poderei comparecer. Mas todos de acordo com a proposta de voto De de acordo. congratulação? Também? Eu não quero que conste que é a minha, né? Nossa, né? Como a gente Nossa, sempre faz, né? Câmara. E Para eu não ser de sei todo mundo, né? A gente já se habituou a isso. é verdade. Doutor Então, Osiete, depois, se quiser aquele estudo sobre droga, aquele parecer que diz a quantidade, tudo, eu posso lhe encaminhar, tá bom? Muito grato, desembargador. Se Vossa Excelência puder me encaminhar, eu Sim, pode deixar. Me lembrei aí. mais alguma proposição? Bom, não havendo mais o que tratar, declaro encerrada a presente sessão. São 9h27, bastante longa, a sessão mais produtiva, com debates muito importantes e que nos enriqueceram do conhecimento jurídico. Agradecendo a Deus por mais um dia vencido, a todos os desembargadores presentes, aos servidores que continuam aqui, os advogados, o Ministério Público, a Defensoria, a Força Pública, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Boa noite.